Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Loucos por Novela. Neste vídeo temos um assunto muito especial para todos vocês que eram fãs incondicional do consagrado ator, ele, ícone da televisão brasileira. Estamos falando nada mais, nada menos do querido e consagrado ator Cláudio Marzo. Vocês se lembram do ator Cláudio Marzo? Vocês gostavam dele? Vocês vão conferir a história deste grande astro da dramaturgia nacional. Mas antes, se possível, peço que deixe o seu like no início do vídeo para não se esquecer, é muito importante. Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos. Então, sem perca de tempo, simbora para que interessa. Ator respeitado, homem de muitas mulheres, a maioria estrelas, o ator marcou as décadas de 1970 e 1980 como astro da TV Tupi. Astro da TV. Não gostava de se expor e para alguns era até arredio. Só cometeu o erro, fumar demais, por descendente de imigrantes italianos e filho de pai metalúrgico. O menino Cláudio Marzo cresceu em um sítio em Guarulhos, na Grande São Paulo. Apesar de serem 6 irmãos, seu mundo interior bastava e ele era bastante quieto. Tinha como sonho ser caminhoneiro e ainda criança, quando estava no 3º ano primário, foi expulso do colégio. Vocês não entenderam errado, ele foi expulso do colégio. Arredio, brigou com um colega e de quebra com o professor também. Aos 13 anos, quando completou o ginásio, começou a fumar e nunca mais parou. Diferente de muitos atores da sua geração, Marzo começou a carreira como figurante da televisão e não nos palcos. Tremendo boa pinta, em pouco tempo era galã de fotonovelas e chegou até a dirigir algumas. Começava aí a ser objeto de desejo das mocinhas. Contratado pela TV Tupi, começou sua fama de contestador e muitas vezes era chamado de rebelde. Era inquieto e questionava a televisão, veículo que lhe deu fama e dinheiro, e nunca aceitou preconceitos e padrões pré-estabelecidos. Em dezembro de 1967, aos 27 anos de idade, quando já era bem conhecido e trabalhando na Globo, estrelou a capa da revista Intervalo, na qual declarava, abre aspas, "Não devo nada a ninguém. A verdade é que nunca ninguém me ajudou. Venci na carreira às minhas próprias custas." Fecha aspas. Esta era uma das características deste libriano. Extrema sinceridade. Fato que algumas vezes o prejudicou, já que a fama vinha a galope. Apesar de sempre dizer que o estrelado nunca o seduziu. E sobre as mulheres? Sua primeira paixão foi a atriz Miriam Meiro, quando ele ainda morava em São Paulo. A relação durou um pouco. Dizem que foi apenas um mês. Na época tinha um contrato com a TV Tupi e ficou por lá durante 3 anos, praticamente sem atuar. Chegou a pedir rescisão, mas a emissora não aceitou e o deixou na geladeira. Foi apenas quando se mudou para o Rio de Janeiro e foi contratado da Globo que conseguiu seus bons cachês e os personagens que o fizeram cair de vez na graça do público feminino. A tal ponto de ele ser ao lado de Regina Duarte, capa da primeira edição da revista Amiga, em maio de 70. A primeira, aliás, de muitas, já que Cláudio Marzo e Regina sempre formavam um casal de protagonistas nas novelas. A química deu tão certo que eles foram um par romântico em muitos folhetins: Véu de Noiva, Irmãos Coragem, Minha Doce Namorada e Carinhoso. Em menos de 4 anos, eram os namoradinhos do Brasil. No entanto, dizem que mesmo tendo uma boa relação como colegas de trabalho e trocarem muitos beijos em cena, nunca foram amigos íntimos. Regina chegou a almoçar apenas uma vez na casa dele. Eles se respeitavam e se admiravam, mas
apertas dos estúdios Cláudio Marzo e as muitas revistas em que apareceu, em sentido horário, no pôster da Amiga, na primeira capa com Regina Duarte da Amiga, e já como galã na Intervalo. Foi em 1967, ao encenar a peça Pequenos Burgueses pelo Grupo Oficina, que Marzo conhece uma das grandes mulheres de sua vida, a estrela Beth Faria. Abre aspas. Eu achava que não iríamos ficar muito tempo juntos. Era uma paixão tão forte que seria impossível perpetuá-la. Fecha aspas, revelou Beth Faria em sua biografia Rebelde por Natureza, escrita por Tânia Carvalho. Os dois moravam num emblemático solar da Fossa, uma enorme pensão onde vários artistas viviam, entre eles Caetano Veloso, Paulinho da Viola, Tânia Schier e até mesmo o jornalista Rui Castro. Unidos em seguida foram morar num pequeno apartamento em Ipanema. Fundaram a CIA de Teatro Carioca de Arte, em parceria com o ator Antônio Pedro, amigo de longa data do casal, e foi durante a encenação de A Falsa Criada que Beth descobriu estar grávida. Alexandra nasceu no dia do nascimento do pai, em 26 de setembro de 68, mesmo período em que a companhia tinha sérios problemas financeiros e peças proibidas pela censura. Era o auge da ditadura militar e pouco tempo depois tiveram de fechar o grupo. O ativismo, aliás, fez com que Marzo partisse. Com Regina Duarte, era o casal namoradinho do Brasil e fumando sempre. Outras estrelas da TV tiveram seus nomes ligados a ele, como Suzana Gonçalves, uma das desde a juventude. Em 1973, após ficar quase 1 ano e meio sem aparecer em telenovelas e ter feito um personagem secundário em O Bofe, a imprensa desejava que ele tivesse um contato maior com o público, mas nada. Em plena capa da revista Amiga, ele declarava: sou um ator em fim de carreira e não estou precisando mais conceder entrevistas, que na maioria das vezes só servem para enganar o público. Procurem outro ator que esteja precisando de badalação. Eu quero ficar em paz, livre da imprensa, fecha aspas. Na mesma entrevista falava de tudo isso. Falava também de passe de comícios e ele chegou a ser preso, ficando sumido por 15 dias. A prisão de Cláudio chegou a ser torturado, mas passava as noites ouvindo os gritos de quem levava choques e sabendo que qualquer hora poderia ser a sua vez. Contou Beth no mesmo livro. Foi o pai da atriz, que era do exército, que conseguiu resgatá-lo da prisão. Em maio de 1970, ao ser capa de O Pasquim, fumando e vivendo o auge da sua popularidade, Marzo já estava de mulher nova, atriz Georgiana de Moraes, filho do poeta e compositor Vinícius de Moraes. Perguntado se as mulheres o desejavam por ele ser Cláudio Marzo ou pelos seus personagens, não titubeou e respondeu o seguinte, abre aspas, olha, eu adoro as mulheres, se elas estão apaixonadas por mim, eu não quero nem saber o motivo. Inquieto, ele questionava a televisão, veículo que lhe deu fama e dinheiro. Mas belas atrizes dos anos 1970, irmã de Suzana Vieira, Débora Duarte e Maria do Rossio. Muitas marcas. Ele não novo papel, tá? Agora como protagonista da novela Carinhoso. Esse papel não acrescenta em nada na minha carreira, não representa nada pra mim. É mais um personagem de novela das 7, disse ele. Apesar, pessoal, de tantos relacionamentos, o primeiro casamento aconteceu em 1975 com a atriz Denise Dumont. O casal teve um filho, Diogo, e uma união durou 2 anos. Denise era filha de Humberto Teixeira Principal, parceiro de Luiz Gonzaga, e nos anos 80 viveu dias de sex symbol e de protagonistas da TV. Chegou a tentar a carreira no exterior como figurante em um filme de Woody Allen, A Era do Rádio, cantando Tico-Tico no fubá, mas ficou conhecida por uma cena picante na piscina de Rio Babilônia, filme de Neville de Almeida, de 1982. No mesmo ano da separação de Denise, Cláudio Marzo casou-se novamente, agora com a atriz Thaís de Andrade. Também durou apenas 2 anos. Nessa época, Marzo, já quarentão, vive personagens que vão de taxistas a milionários, sempre com as entradas dos cabelos cada vez mais acentuadas e destilando charme.
Impossível esquecer sua participação na novela brilhante em que interpretava Carlos, motorista que vivia uma paixão intensa com Chica Neumann. Era incapaz de falar mal de alguém e ajudava as pessoas. Um homem gentil, cortês, disse ela. O terceiro casamento foi em 1984 com a atriz Xuxa Lopes. Eles moravam em uma cobertura alugada no Alto Leblon, mas a paixão do ator era o sítio que tinha em Friburgo, onde criava porcos, peixes e galinhas. Uma pequena plantação de café também fazia parte do cenário. Ele amava tomar café desde criança sem açúcar. Da união com Xuxa nasceu seu terceiro filho, Bento. No fim da década de 1980, mais mudanças agora de emissora. Cláudio Marzo assinava com a TV Manchete e logo participava de Cananga do Japão e brilha em Pantanal como José Leôncio, o velho do Rio. Durante as décadas de 80 e 90, foi presença forte no cinema nacional. Atuou em Profissão Mulher, de Cláudio Cunha, Paraíba Mulher Macho, de Tezuka Yamazaki. Quem não se lembra de Tânia Alves e ele nu sobre um cavalo? Em 1997, Cláudio Marzo surpreendeu ao aparecer completamente nu, de frente e de costas, em quase todo o filme O Homem Nu, de Fernando Sabino, com direção de Hugo Carvana. Na divertida comédia, mais uma vez ele mostrava que seus personagens tinham alma, vestidos ou pesados. Sob direção de Carvana, de quem era muito amigo, trabalhou também em Se Segura Malandro. Seu último casamento foi com a diretora Neia Marzo, com quem viveu mais de 20 anos. Nunca deixou de ser amigo de Beth Faria e comparecia nas ceias de Natal que ela promovia, tá? Sua última novela foi em 2007 e seus filhos sempre o aconselhavam a parar de fumar. Tentou algumas vezes, mas não conseguiu. Em 2014, aos 74 anos, começou a ter várias internações por enfisema pulmonar. Faleceu numa madrugada de domingo de março de 2015, internado na Clínica São Vicente. Ao seu lado estava a filha de Alexandra. No enterro estiveram presentes muitos amigos, os 3 filhos e algumas ex-esposas e namoradas do passado, da ficção e da realidade, entre elas Beth Faria e Xuxa Lopes. Dizem que quando o homem é um bom ex-marido, é bom em tudo. Cláudio Marzo era assim. Ou seja, pessoal, então infelizmente aos 74 anos de idade, morreu, tá? Às 5h39 da manhã do domingo, dia 22 de março de 2015. Esta é a história deste grande astro da televisão brasileira, o ator Cláudio Marzo. Qual foi o papel que ele interpretou que vocês mais gostaram? Me conte nos comentários. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!